Olá, bom dia, estamos em direto. Vamos para a oitava live Conta-me Como Foi e hoje temos uma convidada muito especial, a Iris Lincoln. Para além disso, eu hoje percebi que é possível fazer uma angariação de fundos e escolhi a Operação Nariz Vermelho, ou seja, vocês ao assistirem a esta live têm a possibilidade também, se fizer sentido, dar um donativo que vai diretamente para a Operação Nariz Vermelho. Foi algo que eu descobri há 3 minutos atrás, mas faz muito sentido, não é? É mais uma forma de chegarmos a esta organização que eu penso que todos sabem que faz um trabalho incrível, não só de animação, mas sobretudo de sensibilização para aquilo que é a cura, digamos assim, pela arte. Antes de receber a Iris, que já cá está, dizer-vos que preciso de partilhar isto porque tocou muito e preciso de o fazer. Então, na sequência de uma mensagem que recebi ontem, que perguntaram, mas o teu trabalho com o da Iris de alguma forma tocam-os, faz sentido? E eu disse, é que ainda faz mais sentido, ainda faz mais sentido. Aquilo que eu quero deixar aqui é que precisamos de parar de olhar para as mulheres de uma forma competitiva, muito pelo contrário, eu estou a abrir este espaço para mulheres que admiro. E o facto de ter convidado a Iris faz todo o sentido porque sinto pura conexão com aquilo que ela faz e que ela nos vem transmitir. Então, o apelo que eu faço é que possamos cada vez mais honrar-nos e respeitar-nos nas nossas diferenças e, sobretudo, semelhanças, desta honra e desta irmandade entre mulheres, ok? Vamos agora já adicionar a Iris. Ok, aí está. Ela já fez o pedido também. Já vou ter fazer isto. Estamos a aguardar. Ahá! Obrigada por estares aqui, muito bem-vinda a este espaço. Obrigada pelo teu convite, Helena. É um privilégio ter-te aqui, porque quando eu penso em ti, eu vejo tudo aquilo que já fizeste, mas acima de tudo imagino os processos pelos quais já passaste para seres a mulher que és hoje. E isso deixa-me assim super embebecida e inspirada. Então, mas antes de avançarmos por aí, peço que te apresentes. Eu sei que há muita gente que sim, que te conhece, mas há outras pessoas que não, que vai ser a primeira vez que vão estar a contactar contigo. Uhum. Tu queres que eu me apresente? Sim, que digas algo sobre ti, mas que é vindo da primeira pessoa, sabes? Que é algo que nasce a partir de ti, sabes? Porque houve tanta coisa, mas quando somos nós a falar é outra coisa. Então, eu sou a Iris, sou mãe, sou terapeuta de trauma, sou educadora de movimento e sou também doula em mulher medicina. Portanto, sou muitas coisas e também danço, trabalho com dança há mais de 20 anos. Então, na verdade, nós somos muitas coisas. E como é que abraçaste este caminho, começaste a abraçar este caminho que já te acompanha há bastante tempo? Queres partilhar como é que todo este caminho foi surgindo na tua vida, ou como é que de alguma forma foste chamada a percorrê-lo? Vou tirar os meus auriculares em eco, então é mais fácil aqui. Está com eco? Estava. Não, continua a estar. Ok.
eu há pouco estive nas definições, mas eu vou, mas é fazer o mesmo do que tu. Espera. Ui. Vais Eu para o realmente. auricular. Vou Sim, aproveitar a pôr os meus para nós termos aqui é uma live mais preferível. limpa. Ai, ok. Espero que. Então, vamos lá tentar. Ai, eu agora isto de outra maneira. A não ser Pronto, se. desapareceu o eco. Ótimo, Ok, ótimo. perfeito. Então, onde é que nós íamos já? Como tudo começou? Olha, eu não sei se algum de nós começa verdadeiramente, não é? Porque há pouco estavas a falar dos processos que eu vivi. Os processos que eu vivi têm a ver necessariamente com a minha família direta e aquela família que eu não conheci, mas que deu origem à família que eu vim a ter. Tem a ver com o contexto cultural, enfim, nós somos todos também resultado das nossas relações e interações, e esse resultado é altamente variável, nunca se repete, é sempre único, de forma que, na verdade, há mais continuidade do que iniciação, eu diria, e portanto eu acho que construí e procuro construir a minha vida como um ato de reflexão perante a qualidade de relações que recebi para trabalhar, a forma como elas me tocam, a forma como eu toco e afeto os outros nas minhas escolhas e ao ser quem sou. E creio que isso são questões fundamentais, nós cada vez mais percebermos que nenhum de nós está isolado, separado, e que a individualidade é uma construção, mas que na realidade nós somos animais de tribo, e a nossa tribo depende de um planeta vivo e consciente, portanto todos nós somos uma história viva e dinâmica de relação constante. É muito bonito porque se a palavra que eu associo a ti é teia. Teia da vida, terra viva. Um, e, 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 e por isso é que é tão importante ter-te aqui. porque, porque nós ouvimos hoje muito falar de sagrado feminino, de ancestralidade. Ouvimos falar muito de terra e de natureza. No teu ponto de vista, o que é que realmente significa começarmos a conectar com a Terra a um nível mais profundo? Começa por perceber que nós nunca estivemos, nunca estamos e nunca estaremos desconectados da Terra. É uma observação básica, nós não caminhamos sem pés no chão, o nosso corpo não pode estar sem tocar a terra, precisamos sempre de chão, não flutuamos, não voamos, então literalmente nós não temos nunca uma desconexão com o chão, e o chão é a terra. Nós não conseguimos alimento nem água sem ser através da terra, não conseguimos respirar sem ser com a terra, então, a não ser que continuemos a investir numa grande disparidade de conceitos, como temos investido até agora, sejam eles filosóficos, religiosos, políticos, sociais, intelectuais, não há maneira de dar a volta a isto, é incontornável. É claro que nós estamos ligados à Terra intrinsecamente, não há como não é realista pensar ou sentir que há qualquer tipo de separação entre nós e a Terra. Tal como também não me parece realista, e não sou de todo, muito longe disso, a primeira a dizê-lo, considerar que este planeta não tem consciência. Acho que de facto temos aqui uma transição importante e fundamental do antropocentrismo
para um retorno ao geocentrismo, podermos colocar a Terra no centro da nossa percepção e não a vida humana. A vida humana ela é curta, ela é breve, ela chegou há pouco tempo e nós somos de entre as muitas espécies de animais que habitam o nosso planeta. Estamos longe de ser a única e estamos a criar muitos desequilíbrios, muito mais equilíbrios do que regeneração. Criamos mais desequilíbrios do que qualquer outra espécie, mas isso não nos torna necessariamente mais inteligentes. Pelo contrário, só nos pode tornar mais responsáveis. E se não nos torna responsáveis, temos que reeducar-nos. E qualquer conceito de sagrado que não passe por uma responsabilidade absoluta por aquilo que dizemos, pensamos e escolhemos fazer a cada momento de cada dia, é um conceito de sagrado que vai ser disfuncional. Parece-me. Sim. Um conceito de sagrado em que vamos fechar os olhos para uma realidade melhor, porque nesta aqui não queremos tocar, é disfuncional. Não vai servir os novos paradigmas que precisamos de criar se queremos efetivamente que continue a existir vida no planeta. Porque talvez pela primeira vez na história humana estejamos mesmo na iminência de uma extinção autocriada, em grande medida. Tocaste num ponto que é fundamental, que é nós não querermos olhar, digamos assim, que é aquela questão de não existe fora, não há plano B, mas mesmo assim há pontos que nós não queremos assumir, não queremos olhar para lá. E a verdade é que se nós olharmos para a forma como a sociedade está organizada, desde de coisas tão simples como irmos à casa de banho, ou sabes, a forma como existe uma gestão de resíduos, é como se nós não quiséssemos lidar com esses resíduos. E quem fala este tipo de resíduos, foi um exemplo que me ocorreu, fala também o outro tipo de resíduos a vários níveis, desde os mais fisiológicos até à questão mental. Isso é um ponto, é um ponto que eu considero fundamental e a minha pergunta nesse aspecto é: de que forma é que achas que podemos começar a acolher mais essas partes que não queremos ver? E mesmo a nível político, não é? Porque nós sabemos que o sistema não está a funcionar, está a criar mais e mais desigualdades, só que ao mesmo tempo é como se nós soubéssemos disto, mas não quiséssemos olhar para lá. Temos que ter a coragem de perceber que o nosso conforto não é o mais importante. E que o nosso conforto só é válido quando cria o mínimo possível de danos colaterais. Então isto implica que todos nós, e eu também, claro, todos nós, porque não fomos educados assim, não fomos educados a ter um conforto cada vez maior, seja a que custo for, porque as gerações anteriores passaram situações às vezes de tanta pobreza que este conforto é considerado uma grande melhoria e então ele protege-nos. Hoje em dia até nos protege de contactarmos uns com os outros, não é? Cada vez mais temos poucas conversas, temos pouca presença e isso não tem a ver só com o Covid, tem a ver com aquilo que nós nos fomos programando para ser ao longo das últimas décadas. E portanto perceber onde é que podemos entrar numa vida com mais simplicidade, com uma simplicidade voluntária. Estarmos disponíveis para simplificar as nossas vidas, estarmos disponíveis para compreender os impactos que são inescapáveis, porque há alguns, infelizmente, mas há outros que são totalmente opcionais. E aqueles que são opcionais, nós podemos abrir mão deles. E perceber também, como diz Mújica, que tudo o que nós pagamos é pago com o nosso tempo de vida.
Então, se nós fizéssemos a equação daquilo que temos, a quantas horas de vida tomou, quantas horas de empenho, de trabalho nos custou comprar cada coisa, se calhar as contas eram bem diferentes. Se calhar haveria uma série de tempo de vida que estaríamos a usar para outros fins. Então, para mim, estas duas questões são básicas. Perceber que o nosso conforto não é de todo central, o nosso conforto não pode ocupar tanto espaço, não é uma prioridade, a nossa vida é a prioridade, mas uma vida com alguns desafios também nos cria resiliência, também nos cria criatividade. Então poder ter a coragem de abdicar do excesso de conforto, poder abraçar a simplicidade voluntária e por último, fazer sempre a pergunta de quanto tempo de vida nos custa cada escolha que fazemos, cada relação, cada objeto que compramos, quanto tempo de vida custou. Não é quanto dinheiro, é quanto tempo de vida custou, porque essa equação leva-nos de facto a perceber com autonomia se estamos a escolher de uma forma consciente as nossas vidas ou se de repente estamos só num mecanismo de compensação, que é a história tão bem sucedida do nosso capitalismo. Nós temos fomes internas que vão ser alimentadas com objetos e experiências. Então nós compramos objetos e experiências para procurar nutrir essa fome de afeto e de vínculo que é milenar. E talvez esteja na altura de poder então nutrir o vínculo diretamente uns com os outros, com relações mais comunitárias, mais cooperativas, com mais tempo de repensar o que são os elos familiares e perceber quais é que podem ser refeitos e quais é que às vezes têm que ser mesmo desfeitos e apoiar-nos mais nesses processos humanos de relação que necessariamente desembocam numa relação com a paisagem e com a natureza, porque nada está desligado. Se nós deixamos de conhecer as pessoas que habitam ao nosso redor, é porque nós já não habitamos num espaço partilhado natural. Já estamos todos em caixinhas e em gavetas. E, portanto, voltar a coabitar o mesmo espaço, o mesmo lugar na relação humana, também é abrir as portas para coabitar com o planeta vivo. Não é coabitar o planeta vivo, porque o planeta não é um objeto. Nós coabitamos com o planeta, adentramos o planeta, somos parte do planeta. Não estamos só aqui a passear, flutuando sobre a Terra, como se ela não nos dissesse respeito. E é claro que a paisagem nos afeta e nós afetamos a paisagem e temos que ter essa noção. É muito diferente morar num subúrbio urbano ou morar no campo. É radicalmente diferente a nível psicoemocional, a nível fisiológico, a nível espiritual. E isso também nos leva a ter que, se calhar, começar a repensar as nossas cidades. Como é que uma cidade pode funcionar como uma estrutura comunitária outra vez? Se houver um colapso, como é que as pessoas que vivem num contexto urbano, onde há muito mais pessoas em cada área, conseguem outra vez fomentar recursos, de facto os verdadeiros recursos essenciais à vida, que são os bens essenciais da água, do solo fértil e do ar puro. Então não nos desligarmos do que é essencial para podermos perceber que há uma série de artifícios que podemos ir largando, porque de facto não nos fazem falta e não contribuem para nada que seja enriquecedor, verdadeiramente enriquecedor para o crescimento íntimo de alguém. E quando eu digo enriquecedor, aqui também vou fazer uma ressignificação. As verdadeiras riquezas que nós temos são a saúde mental e a saúde ecológica. Se essas duas falham, não há riqueza para ninguém. Percebes porque é que eu te convidei? Não, é mesmo muito bom. Em relação a estes dois pontos, a saúde mental e ecológica, como bem disseste, elas são pontos importantes, mas não estão separadas. Em relação à saúde mental,
está muito relacionado com essa questão de haver uma integração, não é? Existir uma integração, não só na relação com o outro, mas também na própria relação connosco próprios. E em relação a isso, na tua experiência, nos teus processos de vida, como é que nós nos podemos, digamos assim, voltar para nós próprios e conquistarmos então essa saúde mental? Ou seja, porquê? Porque muitas das vezes aquilo que acontece é que a saúde mental não é algo que é externo a nós, mas também não é algo que seja só interno. Mas aquilo que acontece é que existe uma disfunção. Eu não sei se concordas comigo, mas aqui existe uma disfunção aqui interessante, que é: ou voltamos-nos muito para nós, ou então largamos tudo e vamos à procura da cura fora de nós. Há muito esta tendência, não é? Ou anestesiamos através de medicamentos, ou percebes aquilo que eu quero dizer? Ou então acabamos por ir muito para dentro e acabamos por nos isolar. Por isso é que é incrível o número de antidepressivos e ansiolíticos que se consomem no nosso país, que vendem-se o dobro das embalagens que países como a Itália e a Holanda. Então, nesse aspecto, que apontamentos nos dás? O que é que pensas que é, então, a via? Há assim alguns aspectos importantes. Primeiro, o que eu penso que é a via não é importante, porque pode servir para mim e não servir para os outros. Portanto, nós precisamos de dois aspectos educacionais fundamentais, que é entender: nenhum de nós tem fórmulas para oferecer a ninguém, nenhum de nós tem receitas. Esta ideia das hierarquias e das lideranças é disfuncional se queremos trabalhar sobre um conceito de saúde. Porque todos nós temos uma forma de ser e de estar que é ao mesmo tempo comum, mas única. Portanto, nós precisamos de educar para a reflexão, educar para o questionamento: o que é que eu preciso agora? O que é que me faz bem? Quais são as minhas necessidades? Que tipo de apoio é que eu preciso? Que tipo de vida é que eu gostaria de ter? Eu não tenho resposta para oferecer a estas questões, que são as questões fundamentais, que tocam o que de facto é saúde. Saúde, bem-estar, propósito de vida. Porque só nós mesmos é que podemos responder. Mas se ninguém nos ensina a questionar e vamos todos aprender somente a repetir afirmações, se ninguém nos ensina a ficar com o questionamento e com o desassossego que advém do questionamento, mas também com as possibilidades que o questionamento oferece, nós vamos claramente ter problemas, porque a vida não é um lugar fechado para ninguém. Vai haver confrontos e os confrontos são questões e as questões desassossegam, mas também é das questões que nascem todas as possibilidades de caminho, de crescimento, de evolução. Depois também é importante percebermos que a saúde tem tudo a ver com a relação, é indissociável. Não importa se nós somos mais introspectivos, ou introvertidos, ou extrovertidos, se vamos para dentro ou se vamos para fora, toda a saúde é sobre relação. Toda. Toda a saúde mental, ela é sobre vínculo e afeto. Não existe outro tema. E isso diz respeito a relacionamentos. Sejam com a família, sejam com educadores na escola, sejam com a cultura em si, sejam a relação ecológica, tudo nos fala sempre de relação, é indissociável, não há fuga possível. E aquilo que nos falta para um entendimento na saúde é que a reparação do vínculo precisa de presença humana. Nem sempre o fármaco vai ser a solução. Se não há presença humana, se não há um apoio regenerativo que passe pelo vínculo, não há hipótese de reparar o vínculo. É impossível. Não importa quantas horas a gente medite por dia, quantas velas a gente acenda, se não há relação, não há reparação de vínculo. Há
É impossível reparar o vínculo aí. Agora, é claro que os nossos rituais e as nossas práticas meditativas vão funcionar plenamente ao mesmo tempo que fazemos a reparação do vínculo e vão tornar a reparação do vínculo mais eficaz, mas não podem ser um substituto. Nem os fármacos, nem as práticas espirituais são substitutos para o vínculo e para a relação. O vínculo e a relação será sempre a nossa grande aprendizagem. E o grande trabalho de qualquer ser humano é o vínculo, é a relação. E a nossa herança é de vínculo e de relação destruturada, por isso o nosso trabalho tem de ser necessariamente regenerativo, transversalmente regenerativo, a nível humano, a nível ecológico. Lá está, sim. Isso faz-me sentido, isso é quase o resumo da história da minha vida. Porque eu posso aqui, eu sou muito sincera, eu no início voltei-me para dentro, e muita meditação. Porquê? E agora eu percebo que não era só pelo facto de gostar de estar sozinha, era uma forma de proteção, para não voltar digamos assim, a passar pelas mesmas situações que me faziam sofrer. Mas, e lá está, e o vínculo fez. O vínculo fez com que eu olhasse para as coisas de uma forma completamente diferente. E isto é muito interessante, que é um testemunho que foi um processo, porque lá está, nós acabamos para nos protegermos, quase com maior ou menor consciência, acabamos por nos fechar. E e aquilo que disseste mexe e faz todo o sentido. Em relação à questão da, da, desta questão da saúde mental e da saúde ecológica, que estão muito relacionadas, de que forma é que achas que o nosso corpo pode ser, para além do vínculo, o nosso corpo pode ser uma ponte entre todas estas dimensões? Faz-te sentido? Não é que ele possa ser uma ponte, ele é necessariamente uma ponte, quer queiramos, quer não. O nosso corpo é a nossa estrutura fisiológica, atenção, não anatómica, a nossa estrutura fisiológica é a nossa estrutura psicológica. Isto quer dizer que o comportamento dos nossos órgãos e sistemas vai responder àquilo que psicologicamente nós pensamos e sentimos e vice-versa, aquilo que nós pensamos e sentimos vai tornar-se comportamento dos órgãos. Então, na verdade, tudo é corpo. Pensamento é corpo, emoção é corpo, tudo é corpo. Energia é corpo. E este paradigma de que há o corpo e há a mente, e a mente está onde? Ela está a flutuar, talvez? Ela está onde? A mente faz parte de um conjunto de processos cerebrais importantíssimos. Há trocas não visíveis, há trocas imateriais a acontecer dentro de nós o tempo inteiro. Tudo é corpo. E quando o nosso corpo físico se desfaz, ele torna-se o corpo do universo e o corpo da Terra. Tudo é corpo. E o corpo não é apenas a sua dimensão material, ele também é a sua dimensão metafísica. Aliás, os nossos herbalistas medievais, os nossos alquimistas, sabiam isto. É base. Tudo é corpo. O corpo físico e o corpo metafísico. O visível, mas também o invisível. São corpo. Então, na verdade, tu dizias que nós, para nos protegermos, fugimos, e é real, nós fugimos, nós dissociamos-nos, e é depois na relação que nós aprendemos a voltar a esta compreensão de que não, na verdade, é seguro estar no corpo, é seguro estar na Terra e que não há outro lugar. E que os lugares, quando nós decidimos partir, estes lugares, na verdade, também fazem parte do nosso corpo e da nossa experiência de relação. São uma outra área deste grande ecossistema.
Ahm, deixa-me ficar só assim um bocadinho. Não, verdade, porque tem que se, tem que, tem que sentir, porque eu própria gosto que as coisas fluam. Uhum. Ahm, de que forma é que achas que podemos cada vez mais aproximar-nos dessa consciência, no sentido de que, vamos lá perceber, ver se eu me consigo explicar, eu própria estou a aprender a comunicar, tive tanto tempo fechada, então, no sentido simbólico, vamos lá ver. Então, no sentido de que, no fundo, é como se todos os caminhos, se nós olharmos, todos os caminhos vão desaguar à terra, todos os caminhos vão fazer com que nós retiremos essas camadas. Todos os caminhos de alguma forma, a vida está sempre a trazer aquilo que nós precisamos para nos ligarmos religarmos, digamos assim, essa grande teia que funciona numa lógica para lá do que aquilo que nós compreendemos, digamos assim. E hoje, mais do que nunca, felizmente, fala-se cada vez mais desta questão da consciência, fala-se cada vez mais desta questão do corpo, fala-se cada vez mais desta questão do sagrado feminino, mas muitas das vezes acabamos por criar mais conceitos à volta daquilo que quase que não precisa de conceitos, que nos é natural, que nos é intrínseco. E nesse aspecto, em relação a tudo isso, em relação ao momento também único, entre aspas, que nada, assim, tudo é único e nada é único, mas ao momento que nós estamos a viver na atualidade, de que forma é que podemos aproveitar este momento atual, Covid-19, para realmente nos imiscuirmos, digamos assim, nessa natureza. Foi claro. Sim. Então, olha, se calhar eu aproveito aqui só por desconstruir este conceito do sagrado feminino. Okay. Sagrado é tudo. Sem desprimor de que nós temos um trabalho imenso ainda a fazer enquanto mulheres. Imenso. Ainda estamos... É preciso reparar que mais importante, se calhar, do que a terminologia sagrado feminino, é termos bem presente dentro de nós que até 74, até à queda da ditadura, as mulheres em Portugal eram propriedade do pai ou do marido, a violação era legal e não se faziam viagens sem uma assinatura do pai ou do marido. Ninguém viajava para lugar nenhum se fosse mulher. Então a questão é que o sagrado não pode não ser político. E para o sagrado ser político, temos que torná-lo também transversal. E um sagrado transversal é percebermos que toda a vida é sagrada. O chão que pisamos é sagrado, o alimento que comemos é sagrado. E há uma parte desta sacralidade que nós perdemos. O ano passado eu escrevi um texto onde eu falava sobre isso, não é? A minha avó, antes de pôr o pão no lixo, ela dava-lhe um beijo e agradecia. Porque o pão é sagrado. Nós hoje deitamos alimentos fora todos os dias, sem sequer pensar sobre isso, mas se calhar depois ao lado vamos ter o nosso altar de sagrado feminino. Então, o sagrado começa nas nossas cozinhas, nos nossos armários, começa por agradecer quando nós podemos comprar alimentos
que às vezes, nós comemos castanha de caju, os plantadores de caju não comem castanha de caju, não têm dinheiro para comprar, no entanto são eles que plantam o caju, são eles que o descascam. Se isso não é sagrado, se isso não é sacerdócio, eu não sei o que seja. Alguém serve todos os dias o nosso privilégio, a nossa abundância, as nossas escolhas, e se nós não olhamos para essas pessoas e não lhes damos a nossa gratidão, reverência, as nossas orações e a nossa humildade, não existe sagrado que nos valha. O sagrado não serve só para nós nos sentirmos bem. Mais uma vez, o nosso conforto não está no centro. Nós não somos o centro do mundo nem o centro da história. O nosso bem-estar é importante, sim, mas também é importante o bem-estar de todas as outras pessoas, porque sem saúde pública não há saúde individual. Sem saúde coletiva não há saúde mental. Então, não podemos mais uma vez desligar o sagrado da saúde e o sagrado do político e só fazer os nossos rituais com flores na cabeça sem sequer percebermos de onde é que vem, o que é que estamos a usar, que impacto tem, e dirigirmos a estas pessoas que nos dão o imenso privilégio de poder fazer o que estamos a fazer e que são pessoas invisíveis, são invisíveis para os nossos olhos, são socialmente invisíveis, são invisíveis muitas vezes nas suas comunidades, são pessoas que passam pela vida sem ser vistas nem agradecidas. Então o nosso sagrado tem que estar ao serviço dessas pessoas, tem que estar ao serviço dos milhares de hectares de terra e dos milhares de litros de água que todos os dias são usados para que nós possamos ter tudo aquilo que temos nas nossas casas e nas nossas vidas. Se nós temos abundância, se nós temos conforto, alguém está a criá-lo para nós, e sagrado é saber agradecer isso, saber colocar-nos no lugar de reverência e de ver qual é o valor real daquilo que temos e quanto é que custa aos outros. Para mim esse é o grande gesto de sacralidade e é educação. É aí que nós nos tornamos seres de facto bem educados outra vez. Quando aprendemos a dizer obrigada, porque de facto eu tenho uma obrigação, a obrigação de cuidar de quem cuida de mim, sabendo ou não que é de mim que está a cuidar. E portanto penso que temos que tornar o sagrado muito mais pragmático, algo que está muito mais no dia a dia, muito mais nos pequenos gestos cotidianos e no respeito mútuo pelas relações humanas e não humanas, do que nas grandes coisas que acontecem no momento, mas ficam numa ilha. Não têm passagem depois para a vida, não se comunicam com nada. Não sei se fugi à pergunta, já não me recordo exatamente. Ligeiramente, mas disseste tudo, porque sabes que o próprio coronavírus fez-me também olhar para essa questão. Certo, o coronavírus, era isso, faltava-me essa parte, posso? Claro. Então pronto, o coronavírus é um vírus que nos vem dizer como nós também já não sabemos, já não sabemos posicionar-nos perante a doença, perante a decadência, perante a iminência de morte, que são factos inalienáveis de estar vivos. Nunca ninguém sabe se vai chegar vivo ao fim do dia. É assim. Então realmente temos mesmo que viver com respeito e com carinho uns pelos outros, porque cada vez que alguém se despede de nós nunca sabemos se vai ser a última vez. Pode até ser. Eu venho de uma família muito conflituosa e os meus avós discutiam todos os dias. Aliás, toda a gente da família discutia todos os dias, mas os meus avós nunca iam para a cama zangados, porque um deles podia morrer durante a noite e depois não queria viver com o peso na consciência de não ter feito as pazes. E isso é algo que me ficou como sendo muito significativo, é como é que nós de facto criamos mais qualidade nas nossas relações, seja o que for que acontece a cada dia. E portanto, como é que nós vivemos perante a iminência da morte, perante a iminência da partida daqueles que amamos, porque é um facto diário. E se não for o corona, será outra coisa. Isto não quer dizer que não nos protejamos, mas também quer dizer que é preciso fazer um bom balanço entre a proteção e a repressão. E para mim, esta é uma questão que o corona nos traz e que a nossa cultura traz há séculos. Há uma dinâmica entre proteção e repressão e temos que nos saber posicionar perante ela. E o corona é uma oportunidade de regressarmos a vidas mais simples, mais comunitárias,
a podermos cultivar de novo pelo menos uma parte da nossa comida, não quer dizer que nos alimente por inteiro, mas se calhar podemos aproveitar para perceber como é que preservamos comida, como é que plantamos alguma, aquela que nos dá, que nos é possível nas nossas circunstâncias, e como é que retornamos a uma vida que não nos é estranha, porque de facto até a Revolução Industrial ela em Portugal começou tarde, o que é ótimo para nós. E portanto até aos anos 20, vá lá, até há 100 anos atrás, as pessoas em Portugal, nas aldeias, viviam de uma forma contínua com aquilo que tinha sido a sua experiência desde há milénios. Há milénios que havia agricultores e pastores. E portanto nós sabemos, dentro de nós ainda trazemos memória e ainda temos memória das últimas pessoas vivas da família que sabiam viver com a terra, que sabiam cuidar a terra, criar comida, partilhar recursos entre os membros da mesma aldeia. E apesar das memórias de dureza, de miséria que também existem, também há esta resiliência e este saber criar vida a partir do chão e partilhar a vida que vem e cuidar as sementes para o ano que vem e preservar as comidas, a comida que existe, os alimentos que existem, para ter abundância durante o inverno. Então eu acho que há aqui um know-how que é profundamente espiritual, porque o ato de cuidar a nossa alimentação é um ato profundamente sagrado de comunhão com as forças da vida, que são a terra, que são a água, que são o sol, que é a ciclicidade das estações, o calor e o frio, a iminência da morte, aquilo que nos surpreende e que nos muda os planos às vezes drasticamente. Cultivar alimentos traz isso tudo. E talvez seja um dos pequenos gestos mais importantes que nós temos a fazer à nossa escala. Na nossa escala. Eu estou surpreendida porque a ouvir tem sido um bocadinho o voltar à minha própria infância e eu ainda ia buscar o leite com o meu avô, passava as horas na horta, enfim, e depois quando fui para Lisboa tinha um bocadinho de vergonha disso, etc. E é estás a mexer, pronto, estou um bocadinho comovida com isso. O que é certo é que, para terminarmos, até porque o tempo passa a ouvir-te é uma delícia e passa bastante rápido, e porque estamos também numa época de outono, quero deixar-te uma última questão em relação a esta questão do cultivar a terra e do relacionarmos com o próprio ambiente. Em relação a esta questão do outono e da relação com a terra e com aquilo que nos é proposto, quais é que achas que são assim as aprendizagens, digamos assim, mais do que aprendizagens, as propostas que o outono nos traz? Mais uma vez, dando muito lugar à validade de todas as experiências de todas nós, para mim, o outono, precisamente, o outono era o quê para os nossos antepassados? E quando eu digo os nossos antepassados, basta pensar na minha bisavó e na minha avó. Não são antepassados muito longínquos, mas elas representam todos os outros. Então esta é uma altura do ano onde elas se dedicavam a fazer as últimas colheitas do ano, fazer as últimas sementeiras do ano, já de muito pouca coisa, preservar alimentos, e preservar alimentos para mim é lindo. Eu sou uma apaixonada pela preservação de alimentos. Eu cresci muito com casas onde nós secávamos as plantas que iam ser os chás do inverno, onde nós separávamos a parte podre da fruta da parte boa para secar a fruta ou para guardar em conservas feitas de várias maneiras.
preservávamos também as sementes para o ano seguinte, e isto tudo em muito pequena escala. Eu não venho de famílias que tenham produzido a sua comida toda, porque não é esse o objetivo. Venho de famílias que aquilo que produziam trocavam com os vizinhos, e isso continua a acontecer até hoje. O meu pai produz comida que troca com os vizinhos, e quando é para conservar geralmente vem à minha porta, porque ele sabe que é uma coisa que eu gosto de fazer e que ele não gosta. Então ainda hoje eu faço, eu seco as frutas, eu preparo, algumas coisas eu fermento, outras eu faço compota, outras agora tenho a facilidade de congelar, que é uma grande novidade, mas é um trabalho mesmo importante de o que é que preservamos, que é a parte boa dos alimentos que vêm até nós, o que é que deixamos partir agradecendo, que é aquilo que apodrece e fermenta, e tudo o que apodrece está a criar chão, está a criar solo, e se pudermos devolver estas partes podres ou a um composto que tenhamos ou à natureza, esse para mim é um dos atos de maior reverência, quando eu ofereço algo à natureza de volta, quando algo está a apodrecer, a fermentar, a compostar, esse é o processo de início da vida, de início do novo chão. Então, para os antigos celtas, a vida iniciava no momento da morte. É o primeiro ponto, é um fim e um início, é o mesmo portal, não é? Então, eu encontro grande reverência em libertar aquilo que está podre e em agradecer a esta beleza rara, incomum e desvalorizada de tudo aquilo que apodrece e decai. Eu vejo muita beleza aí. Vejo muita biodiversidade, muitos insetos, muita vida bacteriana, muitos fungos, toda a teia de cogumelos vem daí, e isso também me fala dos lugares de podridão das nossas almas e como eles são lugares em transformação. A alquimia também começa aí, nesses processos de fermentação interna, onde nós já não somos aquilo que fomos e que era maduro e belo e brilhante, está a ter outro movimento, e esse é um movimento altamente evolutivo, não é uma coisa para pôr fora, é um movimento mesmo alquímico interno. Então, voltando um bocadinho atrás, a qualidade da preservação, a qualidade do deixar, do entregar o que morre e agradecer e sintonizar-nos com o processo interno de transformação que nos traz, a partilha do tanto que nós temos e que pode ser partilhado com outras pessoas, partilhar, mas também ter a dosagem do que é que nos faz falta para a nossa subsistência e do que é que podemos de facto partilhar porque nos sobra, gerir estes dois movimentos que têm que coexistir. Nós não podemos ter só um, não podemos nem só dar, nem só guardar, temos que ter um fluxo entre os dois, e o Outono fala muito sobre isso. E a partilha também é a celebração é a comunhão. Só há comunhão naquilo que se torna comum. Se não se torna comum, se não é partilhado, então, para que serve? Se só serve para nós e não alimenta a relação, nós sem afeto e sem relação também definhamos. É que o alimento físico ele é uma ponte para o alimento que se partilha, que nos traz o vínculo. E eu diria que é este convite de perceber como é que vamos gerir a estação fria e noturna que se adentra a cada dia, e o que é que vamos fazer dela? Se vai ser um lar com calor, um lar com abundância, um lar com comunhão, ou se vai ser um lugar despreparado, um lugar com pouca atenção, com pouco cuidado da nossa parte, porque não sabemos nem preservar, nem partilhar, nem deixar ir o que é preciso. E é também um momento de guardar sementes, de saber guardar aquilo que em nós é potencial latente e que se há de vir a manifestar, tal como as sementes da terra. Saber permanecer com o potencial da semente, sem ter que a tornar logo produtiva, é um dos nossos grandes gestos de educação emocional, parece-me. É isso. Muita gratidão por me convidares, espero que vos tenha feito sentido
e muita gratidão a quem esteve aqui a ouvir-nos. Sim, sim, fez muito sentido. Eu acho que ainda dá para. Sim, dá. Alguém quer deixar uma última pergunta à Iris? Alguém que nos está a ouvir? Eu deixo sempre, assim, para o final, a possibilidade de colocarem alguma pergunta. Acho interessante. Vamos ver. Sim, de qualquer das formas, quero mais uma vez agradecer-te por estares aqui e agradecer a todos também que vieram e àqueles que ainda nos vão ver depois. No fundo, é mesmo isto, as pessoas estão a agradecer e é mesmo com um sentimento de profunda gratidão que honra a tua vinda aqui por tudo o que foi dito e comunicado aqui. Muito grata e até breve. Muito grata. Até breve, Helena. Um abraço. Obrigada, um abraço. Adeus, tchau, tchau. Grata a todos.